Galera, que Dragon Ball é uma das franquias mais gigantes e lucrativas dos animes, isso todo mundo sabe, não é à toa que o anime está aí há 37 anos no ar. Mas dentro de todos esses anos, a franquia já sofreu diversos cortes de roteiro que mudaria todo o universo de Dragon Ball. E um desses cortes envolve os nossos eternos melhores amigos Goku e Bulma, que sim, eram para ser um casal e inclusive já tiveram até mesmo sentimentos pelos outros. E nesse vídeo de hoje eu irei apresentar aqui para vocês 4 cortes inacreditáveis dentro de Dragon Ball que mudaria completamente todo o universo de DBZ. Bem galera, mas antes do vídeo começar, se você é novo ou nova aqui no canal, mano, se inscreve porque nesse ano eu tô com a meta de bater 1k de inscritos, ou seja, 1000 inscritos. E se você se inscrever, você vai ganhar vídeos toda segunda, quarta e sexta-feira, ou seja, semanalmente, com muito conteúdo de anime, séries, filmes, HQs e por aí vai. Além disso, mano, se você já se inscreveu, com certeza você deve ter o tempo para deixar aquele like e comentar aqui embaixo a sua ideia de vídeo, mano. Quem sabe o seu vídeo seja o próximo. Dito isso, galera, vamos ao vídeo. Fala curiosos e curiosas de plantão, eu sou o Neto e você está no Curiosidade Nerd. Bem galera, o primeiro corte de roteiro que aconteceu em Dragon Ball, não necessariamente o primeiro corte, mas sim um dos principais, foi o fato que no início o Akira Toriyama, criador de Dragon Ball, fez a saga dos Saiyajins moldado para ter mais um vilão passageiro, e esse vilão seria ele, Vegeta. Sim galera, o nosso querido príncipe dos Saiyajins no início da saga foi moldado e criado para ser só mais um vilão genérico como os outros que a gente vê nos animes. Na verdade, a principal função do Vegeta no início de Dragon Ball, em quesito construção de roteiro, era servir como um gatilho de explicação a alguns furos presentes na trama em Dragon Ball clássico, como por exemplo o fato do Goku a cada saga que se passava ficar mais forte, o rabo do Goku, a facilidade do Goku em aprender novas técnicas e por aí vai. Todos esses mistérios e furos técnicos iriam sim ser solucionados com o Vegeta na saga dos Saiyajins. Os únicos motivos pelo qual forçaram o Akira Toriyama a fazer com que o Vegeta durasse mais tempo que o Nappa e Dragon Ball Z em novamente quesitos técnicos de roteiro foram principalmente o seu nível de poder, que por ser muito elevado não poderia ter uma morte como a do Yantia ou como a do Caos, teria que ser algo muito mais forte e elaborado para ter sentido com o real nível de poder do Vegeta. E o segundo critério foi também a importância do personagem para a próxima saga, que seria no caso a saga Freeza. Isto porque desde quando a saga dos Saiyajins acabou, a saga Freeza já estava sendo planejada e até mesmo moldada, e foi justamente nessa saga que o Akira Toriyama achou a oportunidade perfeita para matar o Vegeta, onde no início ele teria um papel fundamental no arco, junto com o Kuririn e o Gohan, ajudando ambos, se assim podemos dizer, a procurar as esferas do dragão, e no final ele iria morrer sem nada daquilo que ele mais apreciava, sem a sua imortalidade, sem a sua dignidade que foi perdida pelo Freeza após o vilão humilhá-lo, e principalmente sem o seu orgulho, que deu fim quando ele mesmo naquela cena em Namekusei admitiu que o Goku era o lendário Super Saiyajin, bem, pelo menos na cabeça dele. Aquela era para ser a última cena do Vegeta no anime, e algo que comprova isso que eu estou falando é a morte dele, que como vocês puderam relembrar, está cheia de referências ao personagem, justamente para deixar o momento mais emocionante e coeso com a proposta do Vegeta dentro do anime. E outro fato que fortalece isso é o próprio roteiro da saga dos Saiyajins. Isto porque, se vocês não se lembram, após o Goku morrer pelo Piccolo no início da saga dos Saiyajins, foi falado a gente que apenas as pessoas de bons corações podem morrer e viver mortas com seus corpos. As pessoas de mau coração não podem. Então, tecnicamente, quando o Vegeta foi ressuscitado em Namekusei, aconteceu naquele instante um furo de roteiro. E este furo, galera, só aconteceu porque na época os fãs se apegaram muito ao personagem e acabou que o Akira Toriyama não teve coragem de matar definitivamente o Vegeta e decidiu deixar assim mesmo. Prosseguindo, galera, o segundo corte de roteiro, que com certeza é o mais conhecido por todos vocês, é o fato do Gohan no passado ter sido planejado para ser o substituto do Goku em Dragon Ball Z. Vamos lá, o que aconteceu foi que depois da última saga do torneio de artes marciais, lá em Dragon Ball clássico, o Goku tem acabado de chegar na sua forma adulta, e o Akira Toriyama, querendo mostrar que o seu personagem amadureceu e agora estava em uma nova etapa da sua vida, decidiu dar a ele um filho. Só que tem um porém nisso tudo, isto porque o filho do Goku não poderia ser qualquer menino com uma personalidade simplória e pronto. Não, ele teria que ter algo que o diferenciasse dos demais, algo que nem o seu próprio pai poderia ter.
poder oculto. Sim, galera, durante o desenvolvimento do Gohan no início de Dragon Ball Z, foi unânime por todos os executivos de Dragon Ball que o Akira Toriyama fizesse com que o Gohan se tornasse o protagonista. Isso porque os próprios executivos perceberam que não dava sempre para depender do Goku e que uma hora ou outra as vendas do Goku iriam sim dar uma queda. Observação, galera, essas vendas que eu estou falando é relevante a brinquedos e até mesmo a garoto propaganda do personagem. E prevendo isso, eles decidiram passar o trono de protagonista ao Gohan, mas não de uma forma automática como está sendo, por exemplo, com o Boruto, mas sim de uma forma mais tranquila e transitiva, para que os fãs não sentissem tanto a falta do Goku no anime. E assim foi, com o apoio dos executivos, o Akira Toriyama criou o Dragon Ball Z, moldado para ser a fase de transição do Goku para o Gohan. E alguns sinais que o Akira Toriyama confirmou que representam isso era o próprio nome da continuação da franquia, Dragon Ball Z, sendo o Z a última letra do alfabeto, que significava mais para frente o final do Goku dentro do anime. Outra pista que seria mais aprofundada na época era o relacionamento do Piccolo e do Gohan, que após a morte do Goku receberia, de acordo com algumas entrevistas do Akira, um aprofundamento gigantesco, com o Piccolo pedindo desculpas ao Gohan por tudo que ele já fez. E não, ainda não acabou. Isso porque o Akira Toriyama, enquanto desenvolvia o Gohan lá na saga do Cell, já estava pensando além. De acordo com Toriyama e com a margem de episódios / capítulos que eles estavam produzindo na época, eles já estavam pensando no filho do Gohan. Isso mesmo, filho, que pela descrição do Akira seria a cópia do Goku. E pensa comigo, que personagem hoje em Dragon Ball é a cópia do Goku? Isso mesmo, o Gotei, que se tudo tivesse acontecido como planejado, não seria filho do Goku, mas neto dele. Com isso, galera, Dragon Ball teria 3 linhas de sucessões: o Goku, que iria durar do clássico até a saga Cell, onde ele morreria e nunca mais iria aparecer, passando de certa forma o bastão ao Gohan, que iria assumir da saga Cell até a saga Buu, sendo no caso a princípio um único guerreiro Z, já que na época o Vegeta só iria durar até a saga Freeza, como o próprio Akira falou que pretendia matar ele naquela saga. E depois da saga Buu, o Gohan passaria o bastão de protagonista ao seu filho Goten. E galera, sendo sincero aqui com vocês, se isso tivesse acontecido, seria muito bonito de se ver, até porque finalmente a gente teria uma morte concreta dentro de Dragon Ball, que seria a do próprio ser que iniciou toda essa jornada, o Goku. Mas infelizmente ou felizmente, dependendo do seu ponto de vista e da sua opinião, com o passar dos anos o Goku começou a cada vez mais dobrar suas vendas, fato esse que fez com que os executivos que antes apoiavam a ideia de sucessão de protagonista vida do Akira se revoltasse contra ele, e o resto vocês já conhecem. Continuando, galera, o terceiro corte de roteiro que hoje eu lamento muito, mano, ter acontecido dentro da franquia de Dragon Ball foi o desenvolvimento de personagens. Calma, pequeno nerd e otaku, que eu vou explicar. Esse corte, para quem não sabe, não aconteceu em Dragon Ball Z, mas sim em Dragon Ball clássico, onde no início de tudo o Akira Toriyama planejava para os seus personagens várias sagas, e cada saga iria abordar diferentes problemas daquele mundo e iriam fazer referências aos nossos problemas do dia a dia. Bem, no início até que foi assim. Alguns exemplos práticos e simples disso é a saga do Pilaf, que tecnicamente abordou o desejo excessivo de ganância. A saga do torneio de artes marciais, que desenvolveu a quebra do ego e perceber que sim, existem muitas pessoas mais fortes no mundo. A saga Red Ribbon, que abordou a máfia do mundo de Dragon Ball, que faz referência a várias coisas do nosso mundo, como drogas, facção, prostituição e por aí vai. Hoje o principal objetivo do Akira era mostrar os nossos problemas sociais de uma forma muito mais simples e engraçada. E desses arcos a gente não só iria ver um desenvolvimento do Goku, como também dos seus amigos, onde cada arco desse iria passar uma mensagem de superação e uma mensagem que tecnicamente seria referência a algum personagem de Dragon Ball. Nesse corte, galera, infelizmente a gente não tem muitas informações, até porque ocorreu durante o processo de criação do Dragon Ball clássico, ou seja, há muito tempo atrás. As únicas coisas oficiais que a gente sabe dele é que iria se ocorrer primeiramente com a Bulma, que iria ter no caso um arco só para si, voltado no seu desejo de armar um namorado. Sim, galera, esse seria o arco da Bulma. Mas o único porém nesse arco da Bulma é que ele iria ser
pouco mais pesado. Isso porque quando a Bulma tivesse com esse desejo constante de ter um namorado, ela iria perceber aos poucos que para ser feliz não iria necessitar de um namorado. Só que aí é que está o porém. Nesse meio desse arco, que iria sim existir, mas a gente tem muitas poucas informações, iria ter um momento que a Bulma iria ficar com depressão, galera. Exato, a Bulma iria ficar com depressão, o que iria ocasionar no seu vício em cigarros, como a gente viu em Dragon Ball Z. Mas como eu falei, isso é um pouco especulativo, até porque o Akira Toriyama não falou que a Bulma virou viciada em cigarros após pegar depressão. Pelo contrário, a gente não tem muitas informações, mas o que a gente sabe é que iria ocorrer depois que o Yantia tivesse colocado chifre na Bulma, ou seja, Yantia colocou chifre na Bulma, ela iria atrás de um novo namorado desse meio, iria perceber que não precisa de um, mas depois iria passar por um momento depressivo que ocasionou seu vício de cigarros. Bem, até aí a gente não sabe como Goku iria entrar nesse arco, mas de acordo com tudo que Dragon Ball apresentou, ele teria um papel fundamental, ajudando a Bulma. Mas continuando, logo em seguida do arco da Bulma, a gente iria ter o arco do Kuririn, que iria abordar a amizade dele com o Goku e o quão ela é importante para ambos. Alguns arcos desses até que foram abordados minuciosamente em Dragon Ball clássico, mas não com tantos detalhes. Como eu falei aqui, o arco da Bulma foi abordado só que bem pouco mesmo, com a Bulma apenas falando que brigou com o Yantia. Ela não falou que o Yantia colocou chifre nela e nem que depois disso ela virou viciada em cigarros. Mas como a gente pode ver, após a Bulma voltar no Z, ela brigou com o Yantia e apareceu uma cena fumando, ou seja, é um pouco problemático. Mas a gente pode ver que o Akira sim queria desenvolver esses personagens e criou arcos, mini arcos, dentro de outros arcos que serviriam basicamente para camuflar tudo aquilo que a gente viu no anime. Bem galera, mas o principal motivo pelo qual esses arcos individuais dos personagens não aconteceram foi o custo de animação, que mesmo Dragon Ball sendo um sucesso hoje, na época ele só foi pegar uma média legal de acessos na saga do Piccolo. E obviamente o segundo motivo foi a popularidade dos personagens, que se comparado com a do Goku, renderia a eles mais prejuízo que lucro. Por esse motivo, eles decidiram cancelar esses arcos individuais e abordar apenas alguns frames minuciosamente que se referem a essas propostas do Akira. Seguindo galera com a nossa lista de cortes presentes em Dragon Ball, o quarto e último corte de roteiro que o Akira Toriyama fez na franquia foi o relacionamento da Bulma e do Goku. Se galera não é rumor ou teoria, Bulma e Goku no início de Dragon Ball clássico estavam sim destinados a serem um casal. O que aconteceu foi que no início de Dragon Ball, como vocês puderam ver, o Akira Toriyama tinha várias ideias de como desenvolver os seus personagens, e uma dessas ideias era criar arcos individuais para cada um deles, abordando obviamente uma aventura de superação constante, e um desses arcos envolvia a Bulma e o Goku. No início, o principal objetivo do Akira era criar primeiro um laço de amizade entre os dois personagens, que no decorrer do tempo fosse cada vez mais evoluindo até formar um laço de amor. Alguns exemplos que comprovam isso que o Akira falou é o constante ciúmes da Bulma com o Goku, a preocupação dela com o Goku e por fim os sentimentos da Bulma, que por mais que muita gente ignore isso, sim, já bateram forte pelo Goku, principalmente quando ele apareceu pela primeira vez na sua forma adulta. Sem contar que foi durante o último torneio de artes marciais que o Goku também começou a despertar sentimentos pela Bulma, mas infelizmente não passaram de amizade. O que aconteceu foi que por mais que o Akira Toriyama quisesse desenvolver o relacionamento da Bulma e do Goku, existiam muitos tabus sociais na época que impediam que isso acontecia, como por exemplo, a idade dos personagens, que enquanto a Bulma tinha 15 a 16 anos, no início de Dragon Ball, o Goku na época, novamente, no início de Dragon Ball, tinha uns 12 a 13 anos, ou seja, a Bulma na época era no mínimo 3 anos mais velha que ele. Fato esse que mesmo hoje, sendo ridículo e escroto, na época, em plenos anos 90, era impossível de se imaginar. E o segundo motivo pelo qual forçou o Akira a deixar essa ideia de lado foram os fãs, que se apegaram tanto ao laço de amizade do Goku com a Bulma, que não conseguiu ver eles como namorados ou até mesmo como um casal. O Akira até tentou, galera, fazer momentos românticos com o Goku e com a Bulma, mas infelizmente todos eles não chamaram atenção. Só para vocês terem noção de como Goku e a Bulma eram tão amados dentro de Dragon Ball, como um casal, os próprios executivos que foram contra Gohan se tornar protagonista e Akira desenvolver personagens
deram carta branca para que o Toriyama pudesse fazer o que bem entendesse com o possível casal. Mas infelizmente ou felizmente, dependendo do seu ponto de vista, o Akira decidiu deixar essa ideia de lado e manter os dois como eternos bons amigos. Eu sinceramente, galera, não sei se eu conseguia ver o Goku e a Bulma como casal. Não por causa da idade dos personagens, que para mim isso não atrapalha em nada, mas por causa da amizade deles. Goku e Bulma, pessoal, se vocês forem reassistir o clássico como eu estou fazendo agora, não são só meros amigos. São algo mais natural, algo tão puro que um pode dar banho no outro, bem, pelo menos no passado, sem nenhum deles se importar. Para mim, como fã da obra e dando um pouco aqui a minha opinião, eu gostaria de ver o Goku e a Bulma como um casal. Não por gostar deles juntos em quesito relacionamento, mas sim por curiosidade. Mas se tivesse que escolher, eu preferia essa amizade deles, exatamente por causa da pureza que ambos têm uns com os outros, que beira a ser um mágico. Bulma e Goku, galera, ou Goku e Bulma, como você quiser falar, fizeram parte da minha infância como amigos e sempre permanecerão como amigos, porque neles eu não consigo ver um relacionamento. Porque assim como o Dragon Ball iniciou essa franquia, mantendo os dois como melhores amigos, eu até hoje vejo eles como melhores amigos. Que eu gostaria de ver Goku e Bulma namorando? Gostaria, faria mais sentido que Goku e Tite, por exemplo. O Goku e Vegeta, que até hoje eu não entendo como deu início. Você pode até gostar, eu entendo, mas olhando em quesito técnico de roteiro, não faz sentido. Mas se eu tivesse que escolher entre uma amizade tão boa e clássica, um relacionamento, só por ter, eu escolheria essa amizade. Porque na minha opinião, de fã, sendo sincero aqui com vocês, o maior amor é aquele que a gente tem pelos nossos amigos. Porque antes de namorar alguém, você precisa ser amigo daquela pessoa. Bem, essa é a minha opinião. Bem, galera, fique com Deus. Valeu, falou e tchau.